Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Tara Calico era uma jovem brilhante e cheia de vida, conhecida por sua personalidade extrovertida e sua inteligência. Ela era estudante na Universidade do Novo México, onde estava cursando psicologia. Tara também era muito ativa, adorava esportes e fazia exercícios regularmente. Um de seus hábitos diários era andar de bicicleta ao longo de uma estrada remota perto de sua casa, em Valencia County, acompanhada frequentemente por sua mãe, Patty Duell. No entanto, após alguns incidentes nos quais Patty sentiu que estavam sendo seguidas, ela decidiu parar de andar de bicicleta com a filha. Tara, por outro lado, não se deixou intimidar e continuou com suas rotinas diárias. Na manhã do dia 20 de setembro de 1988, Tara saiu de casa por volta das 9h30 da manhã para seu passeio de bicicleta. Ela planejava percorrer sua rota usual ao longo da estrada New Mexico State Road 47, uma área conhecida por ser tranquila, mas isolada. Antes de sair, Tara pediu à mãe que fosse buscá-la caso ela não retornasse ao meio-dia, pois tinha outros compromissos naquele dia. Quando Tara não voltou à hora marcada, Patty Duell saiu em busca da filha, mas não encontrou nenhum sinal dela. A única pista que conseguiu encontrar foi a fita cassete que Tara estava ouvindo durante o passeio, que foi encontrada à beira da estrada. Preocupada, Patty imediatamente entrou em contato com as autoridades, dando início a uma busca que se estenderia por várias semanas. Durante a investigação inicial, testemunhas relataram ter visto Tara pedalando ao longo da estrada, acompanhada de uma caminhonete Ford picape de cor clara que parecia estar seguindo-a. Apesar desses relatos, nenhuma evidência concreta foi encontrada para determinar o que aconteceu com Tara após ser vista pela última vez. A bicicleta de Tara nunca foi recuperada, e não havia nenhum vestígio de luta ou pistas adicionais na área onde ela foi vista pela última vez. À medida que as semanas se transformavam em meses, o caso começou a esfriar. A falta de evidências e pistas deixou as autoridades sem muitas direções a seguir. A família de Tara, especialmente sua mãe, nunca desistiu de encontrá-la e continuou pressionando por respostas, organizando buscas e oferecendo recompensas por qualquer informação que pudesse levar ao seu paradeiro. No entanto, o caso de Tara Calico tomou um rumo inesperado e sombrio em junho de 1989, quando uma fotografia misteriosa foi encontrada em um estacionamento de uma loja de conveniência em Port St. Joe, Flórida, a mais de 1.600 quilômetros de onde Tara desapareceu. A foto mostrava uma jovem e um menino amarrados e amordaçados, deitados em uma van. A jovem na foto tinha uma semelhança impressionante com Tara, e a família Calico acreditava que poderia realmente ser ela. A fotografia tornou-se um ponto central na investigação. O FBI foi chamado para examinar a foto e determinar sua autenticidade. No entanto, os resultados da análise foram inconclusivos. Enquanto alguns especialistas acreditavam que a jovem na foto era Tara, outros achavam que não havia evidências suficientes para confirmar sua identidade. O menino na foto também não foi identificado, mas alguns acreditam que ele poderia ser Michael Haley, um garoto de 9 anos que havia desaparecido no Novo México na mesma época que Tara. No entanto, o corpo de Michael Haley foi encontrado em 1990, nas Montanhas Uni, o que pareceu desvinculá-lo do caso. Nos anos seguintes, surgiram outras fotografias e pistas, mas nenhuma levou à descoberta do paradeiro de Tara. Em 2008, as autoridades do Condado de Valência reabriram o caso, e novas investigações foram conduzidas.
Houve relatos de que 2 homens, conhecidos na cidade, poderiam estar envolvidos no desaparecimento de Tara, e que ela poderia ter sido atropelada acidentalmente por eles. Supostamente, esses homens teriam encoberto o acidente e escondido o corpo de Tara. No entanto, essas alegações nunca foram confirmadas, e os homens suspeitos já haviam falecido, levando possíveis segredos com eles. O desaparecimento de Tara Calico continua a ser um mistério doloroso para sua família e amigos, bem como para a comunidade local. Ao longo dos anos, o caso atraiu atenção nacional e internacional, sendo destacado em vários programas de televisão e documentários sobre crimes não resolvidos. A falta de respostas concretas e a existência da fotografia misteriosa perpetuaram a sensação de mistério e incerteza em torno do que realmente aconteceu com Tara. Até hoje, mais de 3 décadas após o desaparecimento de Tara, sua família continua a buscar justiça e respostas. O caso permanece aberto, e qualquer nova informação é tratada com a esperança de que, algum dia, o mistério será resolvido e Tara, ou ao menos seu destino, será encontrado. O desaparecimento de Tara Calico é um lembrete sombrio dos perigos que podem espreitar em situações aparentemente comuns e da dor prolongada que o desconhecimento pode infligir às famílias daqueles que desaparecem sem deixar rastros. Sneha Anne Philip era uma jovem médica, nascida na Índia e criada nos Estados Unidos. Ela se formou em medicina na Chicago Medical School e estava completando sua residência em medicina interna no St. Vincent's Hospital em Manhattan. Sneha era casada com Ron Lieberman, também médico, e o casal vivia em um apartamento na área de Battery Park City, em Lower Manhattan, a poucos quarteirões do World Trade Center. Na manhã de 10 de setembro de 2001, Sneha estava de folga do trabalho e passou o dia em seu apartamento. Ron saiu para o trabalho, deixando Sneha em casa, e os dois tinham planos de se encontrar naquela noite para um jantar em casa. Durante o dia, Sneha foi vista em uma loja de informática em Lower Manhattan, onde fez uma compra, e depois foi a uma loja de departamentos, onde fez compras adicionais, incluindo roupas e sapatos. Depois disso, Sneha não foi mais vista. Ron chegou em casa naquela noite e encontrou o apartamento vazio. Ele não estava particularmente preocupado naquele momento, pois Sneha às vezes passava a noite na casa de amigos ou familiares. No entanto, quando ela não voltou na manhã seguinte, Ron começou a ficar preocupado. Ele tentou ligar para ela, mas não conseguiu contato. O desaparecimento de Sneha logo se tornaria ainda mais preocupante quando os ataques terroristas de 11 de setembro ocorreram. Na manhã do dia 11 de setembro, Ron saiu para trabalhar cedo, sem perceber que sua esposa ainda estava desaparecida. Quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas, o caos tomou conta de Manhattan. Ron, como muitos nova-iorquinos, ficou em estado de choque, e seu primeiro pensamento foi voltar para casa e encontrar Sneha. No entanto, as ruas estavam bloqueadas e a comunicação era difícil devido à destruição causada pelos ataques. Ron finalmente conseguiu chegar em casa à noite, mas Sneha ainda não estava lá. Nos dias e semanas que se seguiram, Ron e a família de Sneha iniciaram uma busca desesperada por ela. Eles acreditavam que ela poderia ter sido uma das milhares de vítimas dos ataques terroristas. De fato, a teoria mais amplamente aceita na época era que Sneha, como médica, poderia ter se dirigido às Torres Gêmeas após o primeiro ataque para ajudar os feridos, colocando-se em perigo e, eventualmente, perdendo a vida no colapso das torres. No entanto, não havia provas concretas para apoiar essa teoria, e o corpo de Sneha nunca foi encontrado entre os escombros. A investigação oficial sobre o desaparecimento de Sneha foi complicada e cheia de reviravoltas. A polícia inicialmente tratou o caso como um desaparecimento comum, sem conexão com os ataques de 11 de setembro. No entanto, à medida que mais detalhes vieram à tona, surgiram várias questões sobre a vida de Sneha nos meses que antecederam seu desaparecimento. Houve relatos de que Sneha estava enfrentando problemas pessoais e profissionais. Ela havia sido suspensa de seu trabalho devido a questões relacionadas ao desempenho e supostamente havia problemas em seu casamento com Ron. Além disso, houve relatos de que Sneha costumava frequentar bares e clubes noturnos, onde supostamente teria envolvimentos com outras pessoas.
A polícia também encontrou evidências de que Sneha havia passado a noite anterior ao seu desaparecimento em uma boate, o que levou a especulações de que ela poderia ter se encontrado com alguém na noite de 10 de setembro e que isso poderia ter contribuído para seu desaparecimento. Em 2004, o caso de Sneha Anne Phillip tomou um novo rumo quando um juiz de Nova York decidiu que não havia provas suficientes para declarar que Sneha havia morrido nos ataques de 11 de setembro. Isso foi um golpe devastador para a família de Sneha, que sempre acreditou que ela era uma das vítimas do ataque. A decisão judicial afirmou que, embora seja possível que Sneha tenha morrido no colapso das torres, não havia evidências concretas para sustentar essa conclusão. A falta de testemunhas que a viram perto do World Trade Center naquele dia, além de sua ausência no apartamento na manhã de 11 de setembro, contribuiu para a decisão de que sua morte não estava relacionada ao ataque terrorista. Em 2008, no entanto, após um recurso apresentado pela família, um novo juiz reverteu a decisão anterior e declarou oficialmente Sneha Anne Phillip como uma das vítimas dos ataques de 11 de setembro. Isso permitiu que o nome de Sneha fosse incluído no Memorial Nacional de 11 de setembro, onde é lembrada ao lado das outras vítimas do ataque. A decisão trouxe algum alívio para a família, que finalmente pôde ter algum tipo de fechamento e a certeza de que Sneha foi reconhecida como uma das vítimas daquele dia trágico. Apesar do reconhecimento oficial, muitas perguntas permanecem sem resposta sobre o que realmente aconteceu com Sneha Anne Phillip. As circunstâncias de seu desaparecimento continuam a intrigar investigadores, jornalistas e o público em geral. A teoria de que Sneha morreu nos ataques de 11 de setembro é a mais aceita, mas a falta de evidências concretas e a natureza misteriosa de seu desaparecimento no dia anterior continuam a alimentar especulações. O caso de Sneha também destaca as complexidades da vida em uma cidade grande como Nova York e como um evento trágico como os ataques de 11 de setembro pode obscurecer e complicar investigações de desaparecimentos. A vida de Sneha, como a de muitos outros, foi envolta em mistério e incerteza, e o impacto emocional de seu desaparecimento continua a ser sentido por sua família e amigos. O desaparecimento de Sneha Anne Phillip é um lembrete doloroso de como a vida pode mudar em um instante e como o destino pode ser incerto, especialmente em tempos de tragédia. Embora tenha havido algum fechamento para sua família, a verdade completa sobre o que aconteceu com Sneha naquele dia de setembro de 2001 pode nunca ser conhecida, deixando seu caso como um dos mistérios mais duradouros da história dos Estados Unidos. Natalia Olova nasceu em 21 de outubro de 1986, em Clinton, Mississippi, e cresceu em Mountain Brook, Alabama, onde frequentou a Mountain Brook High School. Ela era conhecida como uma jovem brilhante, extrovertida e inteligente, com planos de estudar medicina na Universidade do Alabama. Em maio de 2005, ela e seus colegas de classe embarcaram em uma viagem de formatura para Aruba, uma ilha conhecida por suas praias paradisíacas e vida noturna vibrante. Para muitos dos jovens, essa viagem representava a última grande aventura antes de começarem suas jornadas universitárias. A viagem, que deveria ser uma celebração de conquistas e novas etapas, acabou se transformando em um pesadelo inimaginável. Na noite de 29 de maio de 2005, Natalia e seus amigos foram a um popular bar e boate chamado O Carlos N. Charlisson em Oranjestad, a capital de Aruba. Lá, ela foi vista pela última vez em companhia de 3 jovens, Joran van der Sloot, um estudante holandês de 17 anos que vivia em Aruba, e 2 irmãos surinameses, Deepak e Satish Kalpoi. De acordo com os relatos dos 3 jovens, eles deixaram o bar com Natalia por volta de 1h30 da manhã e foram até a praia. Joran van der Sloot afirmou que ele e Natalia haviam se beijado, mas que depois ela pediu para ser levada de volta ao hotel. Ele alegou que a deixou na praia perto do hotel e que foi a última vez que a viu. No entanto, Natalia nunca voltou ao seu hotel, e quando seus colegas de viagem acordaram na manhã seguinte para pegar o voo de volta para casa, perceberam que ela estava desaparecida. O desaparecimento de Natalia desencadeou uma busca massiva em toda a ilha de Aruba. Sua mãe, Betty Twitty, e seu padrasto, George Ojugo Twitty, voaram imediatamente para a ilha e, com a ajuda das autoridades locais, iniciaram uma investigação intensa. A busca incluiu mergulhadores vasculhando o oceano, patrulhas em terra e interrogatórios de testemunhas. A história dominou os noticiários americanos e internacionais, com a mídia acompanhando cada desenvolvimento do caso.
Desde o início, Joran van der Sloot e os irmãos Cowpoy foram considerados suspeitos principais, pois foram os últimos a serem vistos com Natalie. Eles foram interrogados várias vezes e, eventualmente, presos pela polícia de Aruba, mas devido à falta de provas concretas, acabaram sendo liberados. As versões dadas pelos 3 suspeitos mudaram ao longo do tempo, o que levantou mais suspeitas e frustrou os investigadores. A investigação foi marcada por contratempos e dificuldades. Aruba, uma ilha pequena com recursos limitados, não estava equipada para lidar com um caso de alta complexidade e visibilidade internacional. Além disso, a pressão da mídia e a intensa atenção do público tornaram o caso ainda mais complicado. A cada nova pista ou depoimento, parecia que o caso estava prestes a ser resolvido, mas as esperanças eram rapidamente frustradas quando as evidências não levavam a lugar algum. Um dos momentos mais dramáticos do caso ocorreu em 2008, quando um documentário do jornalista holandês Peter R. de Vries foi ao ar na televisão. O documentário revelou imagens secretas de Joran van der Sloot conversando com um informante disfarçado, onde ele aparentemente confessava que Natalie havia morrido acidentalmente e que ele havia descartado seu corpo no oceano. No entanto, essa confissão foi posteriormente retirada por Joran, que afirmou que estava mentindo na gravação e que a história não era verdadeira. Mais uma vez, a esperança de respostas concretas foi frustrada, e o mistério continuou. Ao longo dos anos, Joran van der Sloot se tornou uma figura ainda mais sinistra. Em 2010, ele foi preso no Peru pelo assassinato de Stephanie Flores, uma jovem peruana que ele matou em um hotel em Lima. Flores foi assassinada exatamente 5 anos após o desaparecimento de Natalie, em 30 de maio de 2010. Joran foi condenado e está cumprindo uma sentença de 28 anos de prisão no Peru. Sua prisão e condenação pelo assassinato de Flores só aumentaram as suspeitas de que ele estava envolvido no desaparecimento de Natalie, mas até hoje, ele nunca foi oficialmente acusado ou condenado pelo caso de Aruba. O desaparecimento de Natalie Holloway permanece sem solução. Seu corpo nunca foi encontrado, e as circunstâncias exatas de sua morte continuam envoltas em mistério. Sua família, especialmente sua mãe Betty Tweety, nunca desistiu de buscar respostas e justiça. Betty escreveu um livro sobre sua experiência e continuou a pressionar por investigações adicionais, além de iniciar fundações em nome de sua filha para ajudar outras famílias de pessoas desaparecidas. O impacto do caso Holloway foi profundo, não apenas para a família e amigos de Natalie, mas também para a comunidade internacional. Ele destacou as dificuldades enfrentadas por famílias que lidam com desaparecimentos em terras estrangeiras, as limitações das investigações em jurisdições internacionais e o papel da mídia na pressão por respostas. O caso também levou a um escrutínio das práticas de segurança e aplicação da lei em destinos turísticos populares. O mistério em torno do que aconteceu com Natalie naquela noite fatídica em Aruba continua a fascinar e intrigar, gerando teorias e especulações. Para muitos, a história de Natalie Holloway é um lembrete doloroso de como uma viagem alegre pode se transformar em uma tragédia inimaginável. Sua memória vive, e sua história continua a ser um símbolo de resiliência e busca por justiça, mesmo diante de uma perda devastadora. Enquanto não houver respostas definitivas, o caso de Natalie Holloway permanecerá um dos mistérios mais perturbadores e tristes da história recente, deixando uma cicatriz duradoura em todos aqueles que acompanharam sua história e continuam a esperar por um desfecho final. Richie Edwards, guitarrista e letrista da banda galesa de rock alternativo Manic Street Preachers, é uma das figuras mais enigmáticas e icônicas do cenário musical britânico dos anos 90. Conhecido por suas letras profundas e muitas vezes sombrias, bem como por seu comportamento errático e autodestrutivo, Edwards se tornou uma lenda do rock, não apenas por seu talento, mas também pelo mistério que envolve seu desaparecimento em 1995. Até hoje, o que realmente aconteceu com ele permanece desconhecido, e seu caso continua sendo um dos mais discutidos e especulados na história da música. Richie Edwards nasceu em 22 de dezembro de 1967 em Blackpool, no país de Gales. Desde jovem, demonstrou uma personalidade intensa e introspectiva, características que mais tarde se refletiriam em sua música. Ele ingressou na Universidade de Swansea, onde estudou História Política.
Foi lá que ele começou a se envolver mais profundamente com a música e a desenvolver suas habilidades como letrista. Em 1989, Edward se juntou aos Manic Street Preachers, uma banda formada por seus amigos de infância, e rapidamente se destacou como a voz lírica e filosófica do grupo. O estilo de Edwards era marcado por uma combinação de crítica social, angústia existencial e uma visão muitas vezes sombria da vida. Suas letras abordavam temas como alienação, depressão, política e cultura de consumo, refletindo sua própria luta interna. Além disso, ele era conhecido por sua aparência distinta, frequentemente vestido com roupas de couro preto e ostentando um visual andrógeno que desafiava as normas de gênero da época. Apesar do sucesso da banda, Richie Edwards enfrentava batalhas pessoais intensas. Ele lutava contra a depressão, o alcoolismo, a automutilação e a anorexia. Esses problemas eram frequentemente refletidos em suas letras, e sua autodestruição se tornava cada vez mais evidente para aqueles ao seu redor. Em uma entrevista famosa em 1991, quando um jornalista questionou a autenticidade de suas letras e seu comprometimento com a música, Edwards pegou uma lâmina de barbear e gravou as palavras "O 4 real" em seu braço, em um ato chocante que simbolizava seu sofrimento e sua determinação em ser levado a sério. Em 1º de fevereiro de 1995, 2 meses antes do lançamento do álbum The Holy Bible, considerado um dos mais sombrios e intensos da banda, Richie Edwards desapareceu misteriosamente. Na manhã de seu desaparecimento, ele deveria pegar um voo para os Estados Unidos com o colega de banda James Dean Bradfield, para promover o álbum. No entanto, Edwards deixou o Hotel Embassy, em Londres, onde estava hospedado, e nunca mais foi visto. Nos dias seguintes ao seu desaparecimento, seu carro, um Vauxhall Cavalier, foi encontrado abandonado perto da Ponte Severn, uma conhecida área de suicídios. No entanto, não havia sinal de Edwards, e as investigações subsequentes não conseguiram encontrar nenhuma pista concreta sobre seu paradeiro. Sua carteira, cartões de crédito e passaporte foram deixados para trás, e desde então, surgiram inúmeras teorias sobre o que pode ter acontecido com ele. Uma das teorias mais comuns é que Edwards cometeu suicídio, pulando da Ponte Severn. No entanto, seu corpo nunca foi encontrado, e a ausência de evidências concretas deixou essa teoria inconclusiva. Outra teoria sugere que Edwards pode ter simulado sua própria morte para escapar das pressões da fama e da indústria musical, escolhendo viver anonimamente em algum lugar distante. Ao longo dos anos, houve vários relatos de avistamentos de Edwards em diferentes partes do mundo, incluindo Goa, na Índia, e Fuerteventura, nas Ilhas Canárias. No entanto, nenhum desses relatos foi confirmado, e muitos os descartam como apenas rumores ou falsas esperanças. Além das teorias de suicídio e fuga, alguns especulam que Edwards pode ter sofrido um colapso mental e escolhido viver uma vida isolada, longe de tudo e de todos. Seu estado mental nos meses anteriores ao desaparecimento era preocupante, com amigos e colegas relatando que ele estava mais introspectivo e melancólico do que nunca. O álbum The Holy Bible, que Edwards escreveu quase inteiramente, é um reflexo dessa escuridão interior, abordando temas como a guerra, genocídio, distúrbios alimentares e a futilidade da existência humana. Muitos acreditam que o processo de criação do álbum foi, em si, um ato de catarse para Edwards, mas que ele pode ter sido consumido pelos próprios demônios que estava tentando exorcizar através de sua música. A ausência de respostas definitivas sobre o destino de Richie Edwards levou a uma série de especulações, tanto na mídia quanto entre fãs. Sua figura se tornou uma espécie de ícone trágico, representando o lado sombrio da genialidade criativa e os perigos da fama. Para muitos, a história de Edwards é um lembrete das pressões implacáveis enfrentadas por aqueles que são elevados ao status de ícones culturais, e do custo psicológico que isso pode acarretar. Em 2008, 13 anos após seu desaparecimento, Edwards foi declarado oficialmente morto em conformidade com a Lei de Presunção de Morte do Reino Unido. Essa decisão foi tomada após um pedido de sua família, que, apesar de ainda nutrir esperanças de encontrá-lo vivo, decidiu que era hora de encerrar formalmente o capítulo de sua vida. A declaração oficial de morte trouxe algum fechamento legal para o caso, mas não diminuiu o mistério e a fascinação em torno de sua história. Musicalmente, a influência de Richie Edwards continua a ser sentida. Os Manic Street Preachers seguiram em frente sem ele, mas seu legado permanece inegável.
Em 2009, a banda lançou o álbum O Journal for Plague Lovers, que consistia inteiramente de letras escritas por Edwards antes de seu desaparecimento. O álbum foi recebido com aclamação crítica, sendo visto como um tributo adequado a Edwards e um retorno à forma para a banda. As letras de Edwards no álbum foram descritas como tão perturbadoras e poéticas quanto qualquer coisa que ele havia escrito anteriormente, reforçando ainda mais sua reputação como um dos letristas mais talentosos e complexos de sua geração. O desaparecimento de Richie Edwards é, sem dúvida, uma das histórias mais intrigantes e trágicas do rock. Sua vida e obra continuam a ser objeto de estudo, discussão e admiração. Para muitos, ele representa o arquétipo do artista atormentado, alguém que viveu e morreu pelas mesmas paixões que moldaram sua arte. Sua ausência deixou um vazio na música e no coração daqueles que o conheciam, mas seu espírito indomável e suas palavras intensas continuam a ressoar com aqueles que encontram conforto, ou talvez um espelho, em suas canções. O caso de Richie Edwards permanece sem solução, e talvez seja assim para sempre. Mas enquanto a verdade sobre seu destino permanece desconhecida, sua lenda continua a crescer, alimentada por uma combinação de mistério, tragédia e o poder duradouro de sua música. O legado de Richie Edwards é um testamento à sua genialidade e ao impacto indelével que ele deixou no mundo da música e naqueles que se conectaram com sua visão única e muitas vezes dolorosa da vida. Asha de Grey era uma jovem de 9 anos, conhecida por seu comportamento dócil e sua dedicação à escola. Na noite de 13 de fevereiro de 2000, ela foi dormir em sua casa, uma estrutura de tijolos localizada em um bairro tranquilo de Shelby. Seus pais, Harold e Irena de Grey, a deixaram em sua cama, aparentemente sem nada de incomum na rotina. No entanto, o que aconteceu na madrugada seguinte seria a origem de um dos mistérios mais perturbadores da década. Na manhã de 14 de fevereiro, a família de Grey descobriu que Asha estava desaparecida. Inicialmente, acreditou-se que a menina havia saído de casa sozinha, mas as circunstâncias de seu desaparecimento não eram claras. A primeira pista foi um rastro de evidências. Asha havia deixado a casa de madrugada, aparentemente a pé. O pai dela, Harold, encontrou sua bolsa escolar, com seus livros e materiais, abandonada na calçada perto de sua casa. A busca por Asha de Grey começou imediatamente. As autoridades locais, juntamente com voluntários, realizaram extensas buscas na área ao redor da casa dos de Grey e em locais vizinhos, sem sucesso. A investigação revelou que Asha tinha sido vista em uma estrada próxima à sua casa por volta da meia-noite, em uma área conhecida como Highway 18. A testemunha, um motorista, relatou ter visto uma menina pequena, vestida com roupas rosa e preta, caminhando sozinha à beira da estrada. O caso de Asha de Grey recebeu atenção nacional e internacional. As autoridades investigaram possíveis pistas e suspeitos, mas nada levou a uma solução concreta. Durante a investigação, surgiram diversas teorias. Algumas sugeriam que Asha poderia ter sido sequestrada, enquanto outras especulavam que ela poderia ter fugido de casa devido a problemas pessoais ou familiares. Em agosto de 2001, cerca de 1 ano e meio após o desaparecimento de Asha, um achado perturbador foi feito. Uma série de itens pessoais de Asha foi descoberta em um galpão de armazenamento em uma área rural de Burke County, Carolina do Norte. Entre os itens encontrados estavam roupas que correspondiam às que Asha usava na noite de seu desaparecimento, além de outros objetos pessoais. Esse achado trouxe novas esperanças e renovou o interesse no caso, mas ainda não levou a nenhuma pista conclusiva sobre o paradeiro de Asha. O desaparecimento de Asha de Grey gerou várias teorias. Alguns acreditam que ela foi sequestrada por um desconhecido que a viu caminhando sozinha na estrada. Outros sugerem que alguém que conhecia Asha e sua família pode estar envolvido. Também houve especulações de que ela poderia ter sido vítima de um crime sexual, dada a natureza do caso e o fato de que sua bolsa foi encontrada abandonada. A teoria mais perturbadora é a de que Asha poderia ter sido morta logo após seu desaparecimento, e seus pertences foram simplesmente descartados para evitar pistas. Esta teoria é apoiada pela descoberta dos itens pessoais em um galpão, o que sugere que Asha pode ter sido mantida em cativeiro por algum tempo antes de sua morte. O desaparecimento de Asha de Grey continua a ser um caso não resolvido, e o que realmente aconteceu com a menina ainda é um mistério.
A família de Grey mantém a esperança de que um dia receberão respostas sobre o paradeiro de sua filha. Eles continuam a fazer apelos ao público para qualquer informação que possa levar à resolução do caso. O desaparecimento de Asha permanece como um lembrete sombrio da fragilidade da segurança das crianças e da importância de continuar a busca por justiça. A história de Asha de Grey também serve como um alerta para os pais sobre a necessidade de vigilância constante e segurança para suas crianças. Embora o caso não tenha sido resolvido, o desaparecimento de Asha continua a inspirar esforços para encontrar desaparecidos e para melhorar a segurança das crianças em todo o país. O caso de Asha de Grey teve um impacto significativo na comunidade local e nas campanhas de segurança infantil. Organizações dedicadas a encontrar desaparecidos e a apoiar as famílias afetadas por tais tragédias frequentemente citam o caso de Asha como um exemplo da necessidade de vigilância constante do papel vital que a comunidade pode desempenhar na resolução de casos de desaparecimento. A investigação continua ativa e as autoridades permanecem abertas a novas pistas e informações que possam surgir. A esperança de encontrar Asha e trazer respostas à sua família ainda persiste, e o caso continua a ser um tópico de interesse para jornalistas e investigadores interessados em casos de desaparecimento não resolvidos. O desaparecimento de Asha de Grey é um lembrete doloroso de que, apesar de todos os esforços, algumas questões permanecem sem resposta, e a busca por justiça e esclarecimento continua.